E vamos iniciar o nosso segundo dia aqui de imersão em prospecção e vendas na consultoria trabalhista. Hoje a gente vai falar um pouco mais do projeto de consultoria, de como a gente aplica isso. Mas antes de qualquer coisa, pessoal que está abrindo a câmera e a Miriam abriu, vê se me dá um sinal a ver se estão conseguindo me ouvir. Fechado? Se não estiver funcionando, me avisem, por favor. Acabei de enviar o link aí novamente para quem não tinha visto, com o link aqui da nossa sala de acesso. E vamos iniciar aí o nosso encontro de hoje. Oi, Neuma, seja bem-vinda. Deixa eu pegar aqui. Gente, para o pessoal que estava aqui ontem, tem alguma dúvida aí que eu não tirei ontem, que vocês ficaram pensando, matutando e querem tirar essa dúvida sobre o que a gente conversou ontem já? Quem tiver com a câmera ligada pode levantar a mão para falar. Quem não tiver, fala aí no bate-papo com a gente, que nós vamos conversando assim. Tudo certo por enquanto? Bora lá então. Seguinte, o que nós vamos trazer hoje aqui para vocês? O que eu trouxe para a gente poder discutir, para a gente conversar e trocar ideia aí a respeito da consultoria trabalhista? A ideia aqui é que a gente hoje juntos formatemos um projeto de consultoria trabalhista que eu chamo aqui do projeto de consultoria que o cliente deseja, né? E antes da gente ir diretamente para o projeto, eu quero trocar uma ideia e conversar aqui com vocês sobre como que nós devemos fazer isso da maneira mais adequada, como que a gente deve desenvolver um projeto de consultoria trabalhista de uma maneira adequada. Quero perguntar aqui para vocês, quantas vezes você já pensou em desenvolver um projeto de consultoria, mas isso não saiu do papel? Isso ficou só nos planos. Quem já fez isso aí, levanta a mão. E já falou, cara, vou trabalhar com consultoria, eu quero desenvolver um projeto de consultoria, mas ficou só na ideia, ficou só no papel. Isso é muito comum, né? Muitas vezes, né, a maioria das pessoas levam muito tempo para executar um planejamento, um projeto, independente do que for. E eu não falo só na parte da consultoria, não, né? Eu sempre falo de exercício físico mesmo. Quanto tempo que você está aí querendo voltar para a academia, ou querendo fazer suas caminhadas no fim do dia, querer andar de bicicleta? Esses dias até minha esposa brigou comigo, que eu na semana passada peguei a bicicleta, que estava em outro lugar, trouxe para casa aqui, ela está lá na lavanderia, ocupando espaço, e acho que eu fui uma vez andar de bicicleta. E a gente demora muito tempo para desenvolver um novo projeto, né? A gente demora muito tempo para executá-lo. E existem diversas razões para isso acontecer. Mas o que eu quero apresentar hoje aqui para você é o que eu chamo de mínimo produto viável, vocês devem ter ouvido falar já disso, ou de mínimo projeto viável. Depois vocês podem encontrar na internet um monte de assuntos sobre isso também, mas eu quero trazer isso muito direcionado para a consultoria trabalhista, como que a gente pode desenvolver isso. Por que você quer falar, Lucas, sobre o mínimo projeto viável? Por que você quer trazer essa ideia, sendo que o tema desse encontro nosso aqui é a formatação de um projeto de consultoria que o cliente deseja? Eu quero falar aqui sobre o mínimo produto viável, o mínimo projeto viável, porque ele tem algumas características que fazem destravar aquilo que está travado, que fazem acontecer aquilo que não acontece. Uma das primeiras características positivas de você desenvolver um mínimo projeto viável é que você pode executar ele rápido e com a execução rápida você consegue errar rápido. A gente precisa errar rápido para a gente poder ter a possibilidade de consertar isso de uma maneira rápida. Não adianta a gente pensar que nós vamos desenvolver o melhor projeto de consultoria trabalhista do mundo, que a gente vai fazer e desfazer e fazer uma coisa gigantesca, sendo que a gente não executa ele até o final. Então, o mínimo projeto viável, o que eu vou trazer aqui para vocês, é o que a gente pode executar muito rápido, para que a gente tenha a possibilidade de errar rápido e consertar esse erro mais rápido ainda. E tirar o plano do papel, que isso é o que importa nesse momento. No mínimo projeto viável, a ideia não é criar muitas expectativas ou grandes expectativas para um projeto. Nós não queremos aqui desenvolver uma consultoria trabalhista que você vai passar o resto da sua vida desenvolvendo. Não é isso.
Com o tempo, a gente vai desenvolvendo essa consultoria. Mas a ideia é criar o mínimo projeto para a gente apresentar para o cliente, para que a gente valide a nossa ideia, que a gente não crie muita expectativa sobre isso e que a gente consiga, com o tempo, amadurecer esse projeto de consultoria. Quanto mais coisa você inclui no seu projeto, e aqui a gente já vai começar a entrar um pouco mais no projeto em si, quanto mais coisas você inclui no seu projeto de consultoria, eu tenho certeza que é assim, porque comigo também funciona assim. A gente começa a ver conteúdo de outras pessoas, começa a trazer, ver vídeo meu, ver de outros professores, ver de outras pessoas que trabalham com isso, fala, cara, seria legal se eu fizesse isso, seria legal se eu fizesse aquilo, e começa a incluir um monte de coisa. Só que quanto mais você inclui, o que acontece? A sua percepção de valor do seu projeto, então eu, Lucas, olhando para o meu projeto, eu falo, cara, isso aqui é incrível. E a sua percepção de valor fica lá em cima. Só que a sua percepção de valor não significa a percepção de valor que o cliente tem. Nem sempre o cliente tem a mesma percepção de valor que você tem. Então você acha o seu projeto incrível. Daí chega na hora de apresentar para o cliente, ele fala, legal. E isso, a expectativa que a gente criou, vai lá para baixo. Então, isso é um problema. Por quê? Quando a gente começa a desenvolver o projeto de consultoria trabalhista, a gente passa lá 1 ano desenvolvendo um projeto, 6 meses desenvolvendo um projeto. Quando a gente vai realmente executar o negócio, não dá certo. A gente chega para apresentar para o cliente, ele não aceita o nosso projeto. Então, o mínimo projeto viável tem essas características positivas. A gente consegue executar ele muito rápido, para que a gente consiga errar rápido, entender quais foram os erros e poder consertar isso no meio do caminho. Nós vamos aprimorando o nosso projeto com o tempo. Não há nada melhor do que desenvolver um projeto durante a execução dele. E a consultoria trabalhista muito mais ainda. Porque antes da consultoria trabalhista, efetivamente, você não conhece a empresa, você não sabe exatamente os problemas, você sabe aquilo que te falaram que ela tem. Só que no meio dessa execução, você vai efetivamente conhecer os funcionários, conhecer os processos internos da empresa, conhecer os documentos que eles estão apresentando, e aí sim você vai começar a entender quais são os reais problemas que eles têm, e no meio desse caminho você começa a criar o seu projeto de consultoria trabalhista definitivo. Não adianta, eu não sei se vocês aí já têm clientes, se já atuam com consultoria, ou se estão começando, mas quando a gente está começando, a gente pensa em abraçar o mundo inteiro, né? Vou fazer um projeto de consultoria incrível. Mas às vezes o que a gente oferece não é nem, às vezes não, na maioria das vezes não é o que o cliente quer. E isso causa um problema na hora de oferecer esse serviço, que é o que a gente vai falar amanhã também, como que a gente oferece. No encontro que a gente, no bate-papo de ontem, eu trouxe toda essa base da persuasão, dos gatilhos, o que a gente pode utilizar para trazer o cliente de uma maneira efetiva e convencer ele. Só que aqui eu quero trazer para vocês como que a gente consegue desenvolver um mínimo projeto que traga resultado para o cliente, para que a gente possa executar rápido, errar rápido, consertar o erro e no decorrer desse projeto ir aprimorando a nossa consultoria trabalhista. Tá? Quando a gente tem um projeto, uma ideia de fazer algo, é natural que a gente tente implementar muita coisa. Só que isso é como se fosse... A gente tenta implementar várias coisas para o nosso projeto para que essas coisas tragam segurança para o nosso projeto. O que eu quero dizer? A gente vamos lá, vamos fazer uma consultoria trabalhista. Dentro da consultoria trabalhista você inclui um monte de coisa para que, na hora que você for apresentar isso para o cliente, você tenha a segurança de falar, cara, estou te apresentando tudo isso daqui. Então, a complexidade nos traz uma falta, ou nos traz uma falta de segurança. A gente tenta fazer isso para que nós tenhamos mais segurança na hora de apresentar o projeto, na hora de desenvolver esse projeto. Só que ele tem um efeito contrário. Então, não se pegue num projeto de consultoria dizendo assim, quanto mais dinheiro eu investir, mais segurança eu vou ter no meu projeto.
Quanto mais complexo o meu projeto for, mais segurança eu vou ter no meu projeto. Quanto mais tempo eu depender desse projeto, mais segurança eu vou ter nesse projeto. Porque não é assim que as coisas funcionam. E isso é até uma questão cultural, né? A gente desde cedo entende que quanto mais você trabalha, mais dinheiro você vai ganhar. Quanto mais estudo, mais trabalho você vai ganhar. Só que não precisa ser assim. A gente precisa desenvolver um projeto que traga o resultado para o cliente e o sucesso do projeto não necessariamente está ligado com o tanto de dinheiro que a gente investe, com o tanto de complexidade que a gente embute no projeto, com o tanto de tempo que a gente dedica para aquele projeto acontecer. É mais fácil que nós tenhamos um projeto simples, que a gente entregue realmente o que é necessário, porque com isso a gente consegue fazer uma promessa simples para o cliente, nós conseguimos executar isso de uma maneira simples e demonstrar o valor de maneira simples. E isso é parte também do que a gente falou ontem do gatilho da simplicidade, né? Não adianta, eu vejo muita gente às vezes, né? Até para o pessoal do estratégia de consultor, eu tenho alguns encontros com eles e eles falaram, Lucas, e essa ideia de compliance, vale a pena apresentar compliance, falar que meu projeto é um projeto de compliance ou não? E eu falo, olha, você tem que testar, mas e a simplicidade no seu projeto? O empresário que você atende está disposto a, de fato, investir num programa de compliance? Ele entende exatamente o que é isso? É isso que ele realmente quer? Então, eu quero aqui com vocês, e do finalzinho do nosso encontro ontem, trazer esse gancho para que nós precisamos entender o que o nosso cliente realmente quer, o que ele vê com facilidade, né? Quais são os problemas que ele vê com facilidade que ele tem, e para isso a gente precisa entender quem é o nosso cliente, e tudo aquilo que ele nos traz, nós, em cima disso, quando a gente entende o cliente, a gente consegue fazer uma base de uma consultoria que nós vamos desenvolver para ele. E por isso que muitas vezes, para uma empresa a consultoria sai de um jeito, para outra empresa a consultoria sai de outro. Porque as necessidades deles são diferentes. E é isso que eu quero trazer aqui e conversar com vocês um pouco. Ontem a gente fez até um exercício de entender quem é o nosso cliente, pensar no nosso cliente ideal. Só que eu quero mostrar aqui para vocês que, além da gente entender quem é o nosso cliente, nós precisamos e podemos já de pronto oferecer algumas coisas e incluir nesse nosso mínimo projeto viável algumas coisas que todos os empresários precisam. Nem sempre o que ele precisa é o que ele quer. Isso a gente precisa ter essa noção. Mas ele precisa de algumas coisas e sem isso a gente não consegue desenvolver o nosso projeto. Com o tempo e conhecendo o cliente, nós vamos implementando outras situações da nossa consultoria para desenvolver um projeto que é praticamente um projeto particular desse cliente. Conseguiram entender até aqui? Essa introdução que eu quis dar faz sentido para vocês? Legal. O nosso encontro aqui, e eu gostei bastante do ontem do bate-papo, eu quero trazer isso até de maneira bem rápida para a gente conversar depois e que eu acho que a troca de experiência é até mais legal do que o próprio conteúdo que a gente traz aqui. Mas eu quero fazer com você um exercício para a gente desenvolver algumas coisas que a gente pode entregar para o nosso mínimo projeto viável. Qual que é a ideia? A gente desenvolver o mínimo projeto viável, colocar isso no papel, elencar o que nós vamos entregar para o nosso cliente, para que amanhã nós possamos desenvolver toda a nossa apresentação de vendas e já, depois de amanhã, ou na segunda-feira, você poder entrar em contato com o cliente e apresentar o seu projeto para ele. E essa é a ideia. Executa rápido para errar rápido. E quando a gente erra, nós podemos consertar isso com maior rapidez ainda. Então, no mínimo projeto viável, o que eu, Lucas, acredito que é importante conter. E aqui são só sugestões, tá? Você pode desenvolver o seu mínimo projeto viável como você quiser. Muitas das coisas que eu vou trazer aqui é o que está lá no curso de consultoria trabalhista, mas a ideia é deixar isso de maneira mais clara para você.
você pode desenvolver o seu projeto de consultoria trabalhista, seu projeto mínimo viável da forma que você quiser e principalmente entendendo o cliente que você está atendendo. Eu não sei qual é o cliente que você vai atender, então eu trouxe algumas situações que eu acredito que são necessárias. O que a gente vai fazer para a empresa da pessoa que vai nos contratar? Vamos lá. A gente tem um papel, vou colocar lá, mínimo projeto viável. O que eu vou entregar para essa pessoa? Quando o empresário me contratar, vai lá, o empresário veio e contratou o Pablo para oferecer um serviço de consultoria para ele. O que o Pablo pode oferecer para esse empresário? Ele fala, Pablo, eu preciso aqui, estou com problemas com meus funcionários, tem muita reclamação trabalhista, eu quero resolver toda essa situação. Como que você pode me ajudar? O que você entrega para essa pessoa quando ele te contrata? E o primeiro ponto que eu sempre falo que é preciso ter no mínimo projeto de consultoria é a análise de documentos relacionados ao contrato de trabalho que essa empresa tem com seus funcionários. Lucas, mas só isso? É o primeiro ponto. A gente precisa analisar os documentos. Por quê? Documento é prova, porque a empresa tem que estar ok com os documentos que ele tem. Muitos com o escritório de contabilidade fornecem e oferecem os documentos de maneira errada. Então, o que eu ofereço para os meus clientes quando eles me contratam? O primeiro ponto é a análise de todos os documentos relacionados aos funcionários da empresa que ele tem. Os registros, desde o começo, registro de funcionário, como que eles fazem todas as contratações. Então, eu sento com o departamento pessoal e faço isso. Entrando um pouquinho da execução. Lucas, como que você faz essa análise? Você traz as análises para o escritório, você faz na empresa do cliente, você pede isso para a contabilidade, o cliente já tem. Normalmente, parte dos documentos ficam com a empresa, parte dos documentos estão no escritório de contabilidade. Eu, pessoalmente, não gosto de trazer documentos para o escritório. Então, quando é um volume grande de documentos, eu prefiro ir até a empresa para poder analisar isso. Até porque eu consigo entender o clima da empresa, ver como as coisas funcionam e o empresário vê que a gente está trabalhando. É ruim a gente falar isso, mas é importante que a percepção dele, no dinheiro que ele está investindo no seu trabalho, ele consiga ver efetivamente. Porque a gente pode pegar os documentos, ficar trabalhando a noite inteira, mas se ele não vê, talvez a percepção não surja. Primeiro ponto, análise de documentos. Segundo ponto, análise das reclamatórias trabalhistas que a empresa já teve. O que eu faço? Eu entro e peço todos os processos que ela já respondeu, pelo menos os números, e consigo analisar essas reclamatórias trabalhistas. Eu faço essa análise para que eu possa identificar quais foram os pedidos que o reclamante fez, como que a empresa apresentou as defesas nesses processos, para ver se os documentos que ela apresentou estão certos ou não, e qual foi a sentença do juiz, e por que ele julgou daquela forma. Se foi, por exemplo, uma prova documental que não foi juntada, ou que foi juntada e deu procedência, ou se foi uma prova testemunhal. Com a análise de reclamatória, se a sua empresa que você atende já tem processo trabalhista, é bem fácil você analisar os principais pontos já que você precisa de melhora. Então, eu sempre falo assim, se você não sabe por onde começar na consultoria trabalhista, entre na empresa com olhos de reclamante, atenda a um funcionário da empresa, pergunta para ele o que acontece. Você fala, cara, se eu fosse advogado desse funcionário, o que eu podia pedir aqui para a empresa? Contra a empresa, né? Analisando o processo é uma análise assim também. Então, eu tento identificar lá quais são os principais problemas que a empresa tem, quais são as situações que ela corre mais risco e quais pedidos se repetem mais vezes. Feita a análise das reclamatórias trabalhistas, eu vou conversar com todos os funcionários e com os gerentes, que é a fase que eu chamo de entrevista para coleta de dados. E esse é o terceiro ponto que eu entrego. Eu estou elencando isso por pontos, porque amanhã vocês vão ver na apresentação, quando eu falo lá para o cliente, você vai receber isso, eu preciso entregar algo para ele, eu preciso falar para ele, você vai receber isso daqui. Eu vou analisar todos os documentos, vou analisar as reclamatórias trabalhistas que você já teve, vou fazer, no terceiro ponto, entrevistas para coleta de dados com os seus funcionários e com os gerentes e líderes aí da sua empresa. Lucas, como isso funciona? Eu acho que lá no curso eu comento,
mas eu entro lá na empresa com a ideia de eu estou aqui como um parceiro de vocês, eu estou aqui para identificar os problemas e melhorar o ambiente de trabalho de todo mundo. Eu não sou advogado da empresa, eu falo isso para os funcionários, eu não sou advogado da empresa, eu não estou aqui para poder cortar qualquer cargo, qualquer função, eu estou aqui para melhorar o ambiente de vocês. E para isso eu preciso da opinião de vocês. O que vocês acham que precisa melhorar? E com isso eu vou coletando as informações dos funcionários e confrontando as informações com os documentos que eu já analisei. Tá? Depois disso, faço isso com os funcionários e faço com os gerentes ou com líderes da empresa também. O que eu percebi com o tempo? Muitas vezes eu percebi que a empresa tinha funcionários muito motivados, funcionários incríveis, só que as ideias dos funcionários nem chegavam no patrão, nem chegavam no dono da empresa. Por quê? Tinha uma pessoa no meio que impedia essa conexão. Ou a pessoa às vezes queria mostrar trabalho por ela, ou ela não queria, né, mostrar que o funcionário estava, né, tendo ideias melhores que a dela. Então eu sempre conversava no meio porque isso havia um conflito. O que acontece quando há essa pessoa no meio dessas duas relações, dessas duas pontas? O empresário pensa que os funcionários não estão motivados, que não trabalham direito, que não fazem as coisas acontecer, e os funcionários pensam que o dono da empresa fala, cara, esse cara aí, enfim, não ajuda a nossa equipe, só quer saber do dinheiro que a gente gera para ele, eu trago ideia para a empresa, a gente não implementa. Então, é nesse momento que eu começo a analisar a parte de relacionamento da empresa. Lucas, como que você faz isso? Cara, é muito do feeling e da conversa. Cada empresa é diferente, cada funcionário é diferente. Você precisa entrar lá disposto, com o peito aberto, para poder receber as informações que os funcionários vão te dar. E ter o feeling de poder cruzar as informações com o que você já analisou até o momento. Tá? Passada a parte de entrevistas, que era o terceiro tópico que eu trouxe, o que eu faço? A elaboração de um regulamento interno para a empresa. O regulamento interno é algo bacana porque muitas das empresas não possuem regulamento interno, principalmente se o seu cliente ideal for pequena e média empresa. Eles não têm um regulamento interno. No regulamento interno, nós podemos colocar regras específicas da empresa. E isso vai ser, obviamente, o funcionário tem que concordar, ele tem uma declaração no final do regulamento para assinar. E você na internet aí consegue encontrar modelo de regulamento, não tem problema. Quem quiser um modelo de regulamento, eu até ofereço um modelo lá no programa Estratégia de Consultor, mas quem quiser, que está aqui online comigo, manda um e-mail para mim que eu envio um modelo de regulamento para vocês. Tá? Só manda um e-mail para não esquecer. E vocês conseguem entregar valor de uma forma que ninguém que atendeu esse empresário antes consegue fazer. Por quê? Para fazer um regulamento, você precisa entender os processos internos da empresa. Você precisa entender quais são os problemas que ele tem e o que precisa ser regulado. Por exemplo, o que dá para regular, Lucas? Uniforme. O uniforme é uma situação incrível, porque os funcionários, quando não querem usar, ou os funcionários que usam, falam, cara, mas o uniforme que eles dão aqui para mim não dá. Eu tenho 3 peças de uniforme e trabalho 6 dias na semana aqui na empresa. Ou eles falam, olha, a empresa exige que a gente esteja com o uniforme sempre alinhado, mas faz 2 anos que eles não nos dão uniforme. Então, esse tipo de situação, a gente pode regular e pode conversar entre eles. Tem outra situação que envolve uniforme, que é a seguinte, normalmente, tinha uma empresa que eu atendia, um supermercado, que na saída do colaborador, o colaborador, entre aspas, precisava devolver o uniforme. E por que eles faziam isso? Uma vez aconteceu uma situação lá de que assaltaram uma casa na região e o ladrão estava com o uniforme da empresa. E não era funcionário da empresa. Só que eles acharam importante, a partir desse momento, regular essa situação. Se eu não conversasse com eles, eu não saberia, e conversando a gente entendeu a necessidade e colocou isso dentro do regulamento interno. Então são esses detalhes que a gente precisa colocar. Por exemplo, eu tenho outra empresa que ela faz de hortifruti, que faz aquelas lavagens de hidroponia e tal. E eles têm lá
não é frigorífico, é refrigeradores deles lá e tal, que a pessoa precisa colocar uma roupa para entrar lá dentro. Então, no regulamento interno, a gente colocou que somente pode entrar dentro lá dos refrigeradores a pessoa que trabalha naquela função. São regras específicas da empresa que você pode colocar, mas você só consegue fazer um regulamento interno quando você conhece a empresa. Não adianta você fazer um regulamento interno para repetir a CLT, sabe? Tipo, ó, todo mundo aqui tem que trabalhar 8 horas por dia. Tá bom, beleza. Então, traga no seu regulamento interno regras que realmente importam para aquela realidade da empresa. Isso é uma coisa muito legal. Depois eu vou falar sobre o regulamento interno, vou até na minha anotação aqui deixar ele vermelhinho aqui para depois falar como que eu ofereço isso, mas é algo que você pode incluir no seu mínimo produto viável de consultoria. O que dá para fazer depois também? Contratos de trabalho específicos por setor da empresa. A maioria das empresas, principalmente de pequeno e médio porte, ou que não tem uma assessoria contábil eficaz, e até quando tem, tá? O que acontece? Eles têm um modelo de contrato de trabalho padrão. Independente da função do trabalhador, independente da carga horária que tem. Às vezes a carga horária eles conseguem mudar no contrato. Mas, independente da realidade fática do trabalhador, eles têm o mesmo contrato de trabalho. Então, tem lá um contrato de trabalho e uma vez falaram que era preciso colocar no contrato de trabalho que não poderia usar o telefone na empresa. Só que daí tem um pessoal que tem telefone de cliente e ele faz o relacionamento com o cliente do próprio telefone. Ou outras situações específicas que o contrato geral não cumpre aquela finalidade. O que eu faço? Eu entrego um contrato de trabalho para cada setor do meu cliente. Eu falo o seguinte, ó, eu explico para ele na hora da apresentação a necessidade e a importância disso. A gente vai falar disso amanhã, tá? Mas para que ele entenda por que é importante ter um contrato de trabalho certo, e eu entrego isso para ele na consultoria. O modelo, entre aspas, modelo de contrato por cada setor da empresa. Além disso, os documentos que são relacionados à relação de trabalho da empresa e que normalmente precisam de ajustes. Normalmente a empresa tem lá declarações de vale transporte, declaração de vale alimento, declaração de salário maternidade, advertência, suspensão, e eles fazem como dá. Você pode padronizar esses documentos, deixar isso de uma forma mais segura juridicamente para eles e entregar isso para eles também. Então, por exemplo, Lucas, eu estou aqui com um funcionário que está chegando atrasado, faz uma semana que ele chega atrasado, daí eles me ligam, eu falo, cara, dá uma advertência para ele. Tá, mas como que eu faço isso? Você pode já falar, ó, naqueles documentos que eu te enviei tem lá uma advertência. Vai ter um negócio lá que está dos fatos ou algo que aconteceu. Relata exatamente o que aconteceu e pede para ele assinar. Então, você já deixa tudo isso pronto para a empresa, tá? E esses são os pontos que são entregues e palpáveis que eu entrego no mínimo produto viável de uma consultoria trabalhista, tá? Além disso, como que eu gerencio tudo isso? Eu entrego para ele reuniões mensais com o empresário. Então, por exemplo, a nossa consultoria vai durar 5 meses. Todo mês eu estou lá na empresa para conversar com o empresário ou com quem me contratou. E o que eu faço nessas reuniões, Lucas? O que você faz lá e fala? Eu chego lá e mostro para ele como que está o andamento de todo o cronograma da consultoria e quais foram os pontos que a gente já identificou que ele precisa ajustar já. Por que você faz isso? Porque não adianta você ir lá no primeiro dia, quando ele te contratou, pegar todos os documentos, ir para o seu escritório, fazer todo o trabalho e chegar daqui 5 meses no último dia e falar, ó, é isso que você precisa mudar. Tem aquela ideia da percepção de valor, que ele precisa ver que você está trabalhando, mas é importante que se mantenha esse contato, para que você mostre para ele que durante todo esse processo do contrato que você fez com ele, você está lá, você está presente, você está fazendo aquilo que você prometeu. Então, eu marco sempre uma reunião mensal com a pessoa que me contratou. E reuniões estratégicas, que eu chamo, que é com a equipe.
E normalmente eu faço isso e no mínimo produto viável, eu entrego uma reunião com a equipe do departamento pessoal ou do recursos humanos. E o que eu faço? E normalmente isso vai mais para o final da consultoria, tá? Quando a gente está chegando no final. E por que eu faço isso? Porque não adianta você entregar tudo certinho para as pessoas e elas não aplicarem. E normalmente não é o empresário que aplica, ele está preocupado com outras coisas. Normalmente é o cara lá do departamento pessoal, é a moça dos recursos humanos. Então eu sento com eles lá, um dia, 2 dias, e falo, olha, vamos ver o que está acontecendo aqui, estou aqui para você tirar todas as suas dúvidas, o que você pode, o que você não pode fazer, e eu vou mostrar o que a gente já fez aqui, o que a gente precisa melhorar. Nessas reuniões estratégicas, principalmente com o pessoal do departamento pessoal, de recursos humanos, eu trago para eles também algumas coisas que não envolvem diretamente a consultoria jurídica em si. Eu falo para eles, por exemplo, o que eles podem fazer para contratar um funcionário melhor. Eu falo para eles como que eles podem entender e encontrar o funcionário que eles realmente precisam. Porque uma das dificuldades que a gente sempre encontra, e isso tem em qualquer empresa, tem um ditado que fala, colocou a galinha para nadar, alguma coisa assim, eu não lembro, mas assim, você pegou a pessoa e colocou num ambiente que ela não está adaptada. Você colocou um cara lá que é muito analítico e colocou ele no setor comercial para fazer venda. E o cara não se desenvolve. Então, eu trago isso e, obviamente, que essas pessoas sabem, muito mais até às vezes do que nós, só que eu trago a clareza para elas de que isso é importante. Então, nessas reuniões estratégicas, você pode incluir na sua consultoria trabalhista assuntos de relacionamento, assuntos que podem envolver, porque, para ser sincero com vocês, é isso que traz o resultado da consultoria trabalhista. O relacionamento entre a empresa e o funcionário. Lucas, o que mais que você pode desenvolver na consultoria trabalhista? Isso até eu vou deixar para a gente discutir mais para frente, mas o que eu quero trazer para você é o seguinte: a gente precisa do quê? De um mínimo produto viável. E eu acho que quando a gente entrega isso, a gente consegue fazer isso rápido, para a gente errar rápido e consertar rápido. No meio do caminho, a gente pode colocar mais um monte de coisas se a gente quiser. Tem um monte de coisa de ferramenta de compliance que dá para colocar, tem um monte de coisa de relacionamento que a gente pode fazer, tem um monte de situação que a gente pode analisar e trazer um resultado para a empresa. Só que a gente precisa testar e fazer isso acontecer. Isso é o mais importante. Então, isso é praticamente o 80-20. É aquela regra de Pareto. A gente entrega os nossos 20% para trazer 80% de resultado. Então, se a gente fizer toda a análise de documentos da empresa, deixar tudo isso alinhado, ver o que está errado, mandar consertar, sugerir que eles consertem isso. Faz análise de reclamatório trabalhista para já poder identificar os problemas. Às vezes você consegue encontrar até problemas que são fáceis de arrumar dentro da empresa, arrumar entre aspas, né? Faz a conversa com os funcionários, elabora todos esses documentos que você vai entregar para ele com especificidade. Isso é aquilo que ele precisa para uma consultoria trabalhista. Fora isso, Lucas, pode entregar outras coisas? Pode e deve. Mas o que a gente está falando aqui é de entregar um mínimo produto viável para que a gente teste e principalmente testar a nossa oferta. Amanhã a gente vai falar um pouco sobre isso, mas assim, a oferta não é aquilo que a gente entrega. A oferta é aquilo que as pessoas veem sobre aquilo que a gente entrega. Eu posso chegar para, por exemplo, para Miriam e falar, Miriam, você quer me contratar aqui para fazer uma análise de documentos, uma análise de reclamatório trabalhista, em entrevista com seus funcionários? Isso é uma oferta. Só que se eu posso chegar para você e falar, Miriam, você quer me contratar aqui para que eu possa reduzir o risco trabalhista da sua empresa, engajar a sua equipe, fazer as coisas melhorarem dentro da empresa? E com isso, consequentemente, você melhorar o seu faturamento, o seu lucro? Isso é uma outra oferta. A entrega é a mesma coisa, você vai fazer a mesma coisa do trabalho, mas a oferta é diferente. Mas a gente fala sobre isso amanhã. O que vocês acharam sobre esse mínimo produto viável? Vocês acham que dá para tirar o projeto de consultoria do papel e executar agora? Eu quero saber o que ficou confuso. Vamos para as dúvidas, vamos conversar. Diga lá, quem quiser, o primeiro que levantar a mão, leva. A Ana, que ontem estava aqui, né, que ela não conseguiu falar, que eu falei que ela seria a primeira hoje, mas ela não está, então
Não vai ser a primeira de novo. Se vocês têm alguma dúvida, gente, manda aí para mim. Diga lá, Miriam. Deixa eu ativar seu som aqui. Bom, eu aproveito para tirar todas as dúvidas. Boa noite a todos. E primeiro eu quero complementar essa tua ideia aí do mínimo projeto viável e eu acrescentaria aí, doutor, dependendo do perfil das empresas que vai atender também, quero complementar a reunião com o técnico de segurança do trabalho. Ótimo. Que é uma reunião muito importante, tipo, a depender do perfil da empresa que você vai atender, né? É uma ideia bem interessante, porque passa uma confiança para o empresário a tua participação na reunião com o técnico de segurança do trabalho, entende? Aí, uma dúvida sobre a questão do prazo, 5 meses de consultoria. Esse é um prazo mínimo, você acha que dá para resolver os problemas da empresa? Eu acho que dá. Miriam, antes de eu responder, me diz de onde você é, que ontem eu esqueci de perguntar pro pessoal, é legal saber de onde o pessoal está falando. Eu estou em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Legal. Miriam, é o seguinte, eu acredito que o prazo de 5 a 6 meses é um prazo razoável para uma empresa aí de um médio porte, tá? Eu acredito que quando uma empresa é muito grande, o trabalho do consultor aumenta muito também, então fica mais difícil de fazer dentro desse período. Só que para o mínimo projeto viável, o que eu faria? Eu diminuiria esse prazo e fazia isso rápido. Porque a ideia é poder entregar para ele aquilo que você ofereceu e para que nesse meio do caminho você consiga. Putz, eu tive mais dificuldade para analisar os documentos, porque eu tive demora, o pessoal não me entregou, enfim, os documentos estão tudo errado. Eu tive mais dificuldade no relacionamento com os funcionários, eu não consegui me abrir com eles, eles não conseguiram se abrir comigo. Então, no mínimo projeto viável, é para que a gente entregue algo que a gente pode fazer rápido e que gere, de certa forma, um resultado que ele quer. Obviamente que uma consultoria de 1 mês não é a mesma coisa que uma consultoria de 5 meses. Só que, quando você está dentro da empresa e quando você consegue gerar valor para o cliente, ele não quer mais te largar. E esse é o objetivo da consultoria trabalhista que a gente faz. Você pode ir para ele hoje e falar, cara, enfim, empresário que você tem. Fulano, vem aqui, quero te apresentar um projeto, senta com ele, apresenta o projeto de mínimo consultoria viável e fala, isso aqui vai durar 45 dias. Eu vou trabalhar só para sua empresa, a gente vai fazer tudo isso em 45 dias. E eu vou te cobrar X. E esse X é metade ou 1/3 do que você cobraria de uma consultoria normal. Mas ele é o mínimo projeto viável. Você está fazendo isso para teste. E durante esses 45 dias você vai trabalhar para ele. E por que você faz isso? Para que você tenha experiência de trabalho, para que você tenha um caso de sucesso e um depoimento, a gente falou ontem sobre isso, e para que você, quando finalizar os 45 dias, possa fazer uma nova proposta para ele. E falar, viu, fulano, vamos fazer assim, ó, acabou o nosso contrato, mas vamos continuar com o trabalho aqui na empresa, fazendo um acompanhamento, acho que durante esse prazo aqui a gente conseguiu identificar os problemas, o pessoal, enfim, do RH ainda não conseguiu implementar tudo, vamos fazer um contrato de assessoria mensal, um contrato de advocacia de partido, enfim, você vai ter N opções para oferecer novamente para ele, porque você entende o cliente por dentro daí. Entendeu? Tem mais dúvidas? Espera aí, deixa, é que seu microfone desativou. Bloqueou. Aí. Pronto, pronto. Outra coisa, quando você faz o acompanhamento com a equipe, você faz essa entrevista um por um? Digamos que a gente pega uma empresa aí com 40, 50 funcionários. Vai dar um trabalhão fazer entrevista com todo mundo para entender. Como que você faz isso na prática, no dia a dia? Separo por setores. Como que eu faço? Vou dar um exemplo de supermercado que fica muito fácil de visualizar. No supermercado, a gente tem o pessoal do administrativo que trabalha dentro do escritório do supermercado. A gente tem o pessoal do açougue, a gente tem o pessoal de uma padaria, a gente tem os caixas e os repositores. Eu separo eles por categorias. Eu faço essa análise diferente para cada um. Porque, dependendo do local, às vezes até a própria convenção coletiva é diferente.
tá? Às vezes tem situações do açougue que são específicas do açougue, por exemplo, um adicional de periculosidade, salubridade, não sei, dependente, né, vai depender de cada região também. Mas esse tipo de situação a gente consegue analisar separado. Eu não preciso ficar perguntando, por exemplo, de um adicional para o cara que trabalha lá no escritório do mercado, do administrativo. Só que eles me trazem problemas diferentes. Então eu separo por setores e eu não, quando tem muita gente, principalmente, eu não converso com todo mundo, tá? Eu converso com 2, 3, máximo 4 pessoas aí de cada setor. Elege um representante ali do setor, né? Exato. Entendi. Obrigada. Normalmente, assim, se eu identifico já alguns problemas nos documentos, eu vou lá e falar, quero falar com essa pessoa aqui. Por exemplo, no cartão ponto, a gente vê, por exemplo, um funcionário que não bate o cartão ponto, ele tá todo mundo certinho e tem um cara lá muito louco que o horário tá tudo errado. Vou lá e converso com essa pessoa. Você consegue ir direcionando, porque às vezes você pede lá, aí você vai na empresa e fala com o cara que é responsável por aquele setor. Ele tende a te mandar as pessoas que são mais puxa-saco dele. Tá? Falando o português coloquial aqui, tá? Ele vai te mandar os caras que ele gosta. E às vezes você não consegue identificar algumas coisas que você identificaria com outras pessoas. Tá? Entendi. É Perfeito. assim, Obrigada. é muito da prática do dia a dia, tá? Por isso que a gente precisa ir executar Ir rápido. para a rua para poder aprender. Isso aí. Valeu, obrigada. Imagino, quero ser. Quem mais, gente? Levantem a mão, por favor. Só? Deixa eu ver se tem. Pode falar, Nemo, por favor. Vou ativar seu som aqui. Eu acho que eu recebi uma mensagem aqui no bate-papo. Diga lá, Nemo, por favor. Olá, boa noite a todos. Sou Neuma, Salvador, Bahia. Legal. Então, legal. E, professor, em relação a valores, eu vi uma pergunta parecida com minha dúvida no bate-papo, então aí me aguçou. Assim, a gente vai verificar o quê? O porte da empresa, a quantidade de funcionários para estabelecer algum parâmetro. Também fiquei com dúvida em relação a essa quantidade de dias, nesse projeto mais curto, né? E, não sei, um parâmetro de valores para que a gente pudesse ofertar ao cliente. Tá. Sua pergunta é bem próxima do que a Lidiane fez aqui no bate-papo com a gente também, que ela colocou aqui, ó. Essa parte de cobrar X é mais complicada para mim. Quanto se cobra para isso? Quanto por contrato? Quanto por funcionário? Nenhum curso ou aula nos conta isso. Parece que é até segredo. Então, eu vou te contar, Lidiane. Fica atento que eu vou falar. Não tem parâmetro. Isso é muito ruim. Por quê? Esse tipo de serviço que a gente oferece é muito difícil a gente encontrar para a gente fazer um preço por comparação. Eu enviei para vocês no e-mail, não sei se vocês viram, uma aula de precificação. A Neide eu sei que viu. Tem lá no e-mail. Se você não conseguir ver, o Pablo viu também. É estratégiadeconsultor.com.br/precificacão. Sem o cedilha e sem o tio. Depois dá uma olhada lá, se você não tiver acesso, manda para mim no link. Lá eu falo um pouco mais sobre precificação, mas eu vou tentar te ajudar aqui. Lucas, quanto cobrar por isso? Quanto que eu vou cobrar por esse serviço mínimo viável ou até pela minha consultoria? Como a gente não tem uma comparação exata para poder fazer isso, e é muito difícil para mim também falar para você, ó, cobra tanto. Porque para a Neide, que é lá do Rio de Janeiro, é diferente para você, que é de Salvador. E mesmo que você e a Miri estejam no mesmo estado, vocês podem estar em regiões diferentes que é totalmente diferente, né? Então, isso é difícil falar, cobra tanto. E eu nem posso falar isso. Mas uma coisa que você pode fazer é o seguinte. Você pode, na tabela do estado da OAB, e sempre perguntou, Lucas, posso usar a tabela como parâmetro? Pode, mas a tabela é um parâmetro. Você não precisa cobrar aquilo que está sendo colocado lá. Você pode cobrar mais, tá? Até porque a nossa consultoria não é aquilo que normalmente o pessoal faz. Você pode usar a quantidade de funcionários como um parâmetro. Por quê? Pela quantidade de funcionários, você consegue mais ou menos definir o tamanho da empresa que você está atuando.
Amanhã, na hora da apresentação, eu vou falar um pouco sobre como eu faço isso. Mas você pode, por exemplo, lembra ontem que a gente falou de oferecer a consultoria como um pacote? Você pode ter 2 pacotes de consultoria trabalhista. Uma para empresas até 50 funcionários e uma para empresas até 150 funcionários. E aí os empresários entendem isso, porque é palpável, eles sabem que você vai ter mais trabalho atendendo uma empresa de 150 funcionários. Embora, na prática, nem sempre isso é verdade. E esse é um problema de cobrar pela quantidade de funcionários. Por quê? Pode ser que você atenda uma empresa que tem 10 funcionários e que te dê mais trabalho do que uma empresa que tem 60 funcionários. Nem sempre a quantidade de funcionários é determinante na quantidade de trabalho que você vai ter. Você pode pegar uma empresa que tem 100 funcionários e vai ter todos os documentos certinho, vai ter todos os contratos certinho, você não vai ter que mexer em quase nada. Só que às vezes você pega uma empresa pequena que não tem nada e você precisa fazer tudo, entendeu? Então, às vezes a cobrança por funcionários, até, por exemplo, de 10 para 50, às vezes é ruim fazer isso por conta disso, porque a empresa pequena tende a dar um trabalhinho, porque eles não têm muita coisa, às vezes está começando e tudo mais. Então, é melhor você cobrar pelo pacote. Lucas, como que você faz, qual que é a sua dica? E agora a Lidiane vai entender, eu vou falar o que eu fazia, o que eu faço e o que eu fazia no começo. Eu também não tinha ideia de quanto cobrar. A cobrança para mim sempre foi uma dificuldade muito grande, como é para todo mundo, porque a gente oferece um serviço, e o serviço não é palpável, é diferente. Ó, esse celular aqui é tanto, você pega o celular, você vê, você compara. A consultoria você não consegue fazer isso. Só que o que eu conseguiria fazer? Durante o período que eu estou atendendo a empresa, eu cobro um valor de um salário médio de um funcionário que ele tem. Por exemplo, eu vou para a empresa e eu sei que a média de salário daquela empresa, eu sei porque eu pergunto isso para ele na hora até da apresentação, você vai ver como as coisas vão funcionar amanhã, e eu sei que a média salarial lá é de R$ 1.800, R$ 1.600. Vou colocar R$ 1.600. Quanto que seus funcionários recebem em média? R$ 1.600. Beleza. Quantos funcionários você tem? Eu tenho 20 funcionários, ou eu tenho 10 funcionários. Vamos pensar numa empresa menor, tá? O que eu faço? Eu multiplico o valor de uma média salarial pelos meses que eu vou ficar lá. Então, se eu vou atender a empresa durante 5 meses, vou até abrir a calculadora aqui, porque conta aqui não é comigo, tá? Eu cobro 1.600 vezes 5, que dá R$ 8.000. Só que na hora de eu apresentar o meu preço, isso é importante. Eu não chego e falo, a consultoria trabalhista é R$ 8.000. Eu falo, a consultoria trabalhista é 5 vezes R$ 1.600. É 5 parcelas de 1.600. Por quê? Entenda que a gente está atendendo aqui pessoa jurídica, tá? É diferente você atender pessoa física. Quando você vai lá falar pessoa física, vou fazer o divórcio seu aí, vai ser 5 vezes de R$ 1.600, é diferente. Dependendo, né, da pessoa até vai, mas é diferente. Quando você está atendendo a pessoa jurídica, e quando você já perguntou do salário, você fala o seguinte para ele, olha, eu vou te cobrar como se um funcionário, como se eu estivesse trabalhando para a sua empresa, como se você estivesse contratando mais um funcionário para trabalhar por um período determinado e você ainda não vai ter que pagar nem contribuição previdenciária nem fundo de garantia. Você vai pagar o salário limpo. E para a empresa, o custo para ela não é tão alto, tá? Então, eu acho que esse é um parâmetro que às vezes o pessoal consegue fazer. Lucas, se você cobrar 2 vezes o salário, sim, amanhã a gente vai conversar como a gente ancora esse preço, tá? Mas para quem está começando, é algo que dá para fazer. Porque vamos imaginar, a gente tem, ontem até a Miriam falou, acho que foi a Miriam, se eu não me engano, falou, e o número de escassez que a gente conversou ontem. Se eu tenho um número de escassez, por exemplo, 5 empresas, se eu cobro R$ 1.600 por mês para fazer esse trabalho, eu tenho um faturamento do escritório de R$ 8.000 por mês. E daí, acho que foi a Miriam, assim, que a gente começa a rodar isso, né? Então, durante 5 meses, a gente tem esse faturamento. Óbvio, nem sempre é 5 e 5, mas a gente tem uma previsibilidade. É um parâmetro que o empresário consegue entender, que você consegue justificar através dessa... Tipo, você está me contratando mais um funcionário aqui, por um prazo determinado, sem ter que registrar a carteira e tudo mais.
e é um valor razoável que você vai ter pelo seu trabalho. Beleza? E assim, gente, isso aqui é uma dica só, tá? A precificação é muito mais do que isso. Tem a doutora Juliana, inclusive, lá do Estratégia de Consultor, que ela e a sócia dela, que é a Gisele, e depois eu até mando o vídeo delas para vocês contando a história. Ela cobrou 18 mil reais pela consultoria e a empresa tinha 15 funcionários. Era uma clínica médica. Então, assim, independente do que eu falo aqui, depende muito mais de você se colocar no local e da empresa que você está atendendo e fazer isso acontecer. E uma coisa sobre o preço que é a coisa mais importante que eu acho que tem sobre isso. E quando eu entendi isso, as coisas começaram a mudar, sabe? O preço que a pessoa paga é agente da transformação que ela vai ter. O preço que você paga por algo é agente da transformação que aquilo que você comprou vai causar em você. E o exemplo disso é atender parente. Não sei se já atendeu parente ou não. Cara, você vai lá e faz o melhor trabalho para ele, ele vai reclamar. Não tem como. E você nem cobra nada. Só quando você vai lá e faz o mesmo trabalho para uma pessoa que você cobrou, o cara no final sai te agradecendo. O preço que você paga por algo, ele está totalmente ligado com o comprometimento que essa pessoa vai ter com aquilo que ela comprou. Se você cobra R$1.000 para fazer um serviço de consultoria trabalhista, sabe o que o empresário vai pensar? Vai falar, cara, isso aí, isso aí qualquer um faz. Isso aí é de boa, nem vou dar bola para isso. Nas reuniões ele até vai te atender, até vai fazer, mas ele não vai aplicar. E se ele não aplicar, você não tem resultado, porque você não vai ter o resultado que você esperou. Ele não tem resultado e você não tem resultado. Só que se você cobra, como a doutora Juliana cobrou 18 mil reais, ele vai querer te sugar até o último. Ele vai querer aplicar tudo que você falar. Entendeu? Entendeu essa relação aí do preço ser totalmente ligado à transformação que você vai ter? É igual coisa, eu não sei se vocês já compraram um curso na internet, né? Enfim, compraram, obviamente, mas eu já comprei curso na internet barato que eu nem vi. Tem um monte de gente que compra o curso de consultoria trabalhista e nem vê. Tem um monte de gente que nem quantas pessoas a gente tem aqui hoje? Cara, sério, eu acho que eu mandei um convite para mais de 150 pessoas. Olha quantos a gente tem aqui. Entendeu? O preço é agente da transformação. Só que se eu cobrasse R$1.000 pelo curso, você acha que não ia estar 100 pessoas aqui? Porque você valoriza o dinheiro que você dá, entendeu? Mas, enfim, é uma situação estratégica, mas quando você pensa assim, você fala, cara, eu estou cobrando por um serviço que eu estou oferecendo, eu sei que dá resultado, e se eu cobrar caro, a pessoa vai valorizar. Lembra dos parentes. Beleza? Eu acho que era isso. A Lidiane tinha perguntado. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. A Mariana perguntou se as aulas vão estar lá na plataforma. Na verdade, Mariana, essas aulas elas vão ficar no link que eu vou mandar para você por e-mail, tá? Eu não consigo subir lá vídeo nas plataformas. E para o pessoal do curso, todo mundo aqui é do curso de consultoria trabalhista, eu estou regravando o curso. E vocês vão ter acesso às aulas novas também, tá? Então, do dia para a noite, aí, em algum momento, claro que eu vou avisar, mas vocês vão ter todas as novas aulas lá e vai estar bem melhor, pode ter certeza. O Pablo falou aqui que aqui no Mato Grosso cobram abaixo da tabela, é um mercado meio prostituído. E acontece em todo lugar, tá, Pablo? Não é isso aí não, aqui também. Por isso que a gente precisa aprender a gerar o valor, sabe, para o cliente, para que a gente possa fazer isso de uma maneira certa e poder sair desse mercado. Aí a Natália falando, eu tô aqui, mas não vi o curso inteiro ainda não. É isso, então, eu já paguei curso caro, assim, bem caro. E quando é caro, o cara marca lá a reunião 7 horas da manhã, eu levanto para ir ver. Entende? Então, pensa a partir disso aí. Tem mais perguntas aí, gente? Neide tinha levantado a mão, se eu não me engano? Não? Legal. Thiago? Não? Fechado? Quem tiver aí, levanta a mão. Quem não tiver com a câmera ligada, tem Miriam. Deixa eu ativar seu som. Quem não tiver com a câmera ligada, pode mandar aí no bate-papo também.
Fala lá, Miriam. Timidez é que eu não tenho, tá? Para perguntar. Tem que aproveitar, né? A gente está no curso. Isso Tá? aí. Deixa eu te falar. Na verdade, complementando essa ideia aí da precificação, para o pessoal também que no momento de cobrar, eu aprendi uma técnica que talvez ajude os colegas, né? Que é colocar em salários mínimos. Você não dizer o valor exato, você colocar, 3 salários mínimos, 2 salários mínimos. Tipo assim, dá uma ideia que é pouco, que é mínimo, entende? Então, você faz ali um cálculo, elabora, lógico, o teu valor, calcula o teu custo, né? E coloca em salários mínimos. Muito E bom. um outro detalhe também, quando o cliente acha caro, fazer aquele cálculo, né, Lucas? Olha, quanto que tu me pagaria se eu fosse te defender na ação? Né? Então, assim, ó, olha quanto que você iria me pagar, eu iria te cobrar para iniciar o processo tanto. Então, assim, acho que é interessante essa ideia da gente aprender aqui um com o outro. Isso eu estava estudando esses dias, eu aprendi, falei, caramba, olha isso legal. E realmente vale a pena a gente fazer um cálculo mental ali rápido, dar uma analisada ali nas Amanhã, ações que a gente acompanha, né? E falar, olha, em uma ação de tais pedidos, você teria que me pagar tanto. E olha o valor que estou te cobrando hoje para te dar essa assessoria para que você não precise pagar esse valor. Então, é uma dica aí para os colegas. amanhã, Miriam, até para não antecipar o conteúdo, vocês vão ver que na apresentação, uma das etapas é exatamente essa. Antes mesmo de eu falar o meu preço, eu falo o seguinte para a pessoa. Já que a gente está comentando, então estamos discutindo aqui, se vocês não se chatearem, porque amanhã eu vou repetir, mas uma das etapas é o seguinte: eu mostro para ele, e isso está lá no slide, está na apresentação que eu mostro, eu falo, quanto que você gastaria tendo um processo contencioso? E daí eu coloco lá, honorários advocatícios, e daí eu pego o preço da tabela da OAB, coloco lá o valor. Daí eu coloco lá, custos processuais, coloco honorários técnicos tanto do perito, tanto do calculista que tem numa execução trabalhista. Coloco lá depósito recursal, 9.000 e tantos reais. E daí eu explico para ele cada item. Eu falo, olha, na Justiça do Trabalho, não sei se você sabe, mas para você recorrer para o segundo grau, você tem que pagar um negócio que chama depósito recursal. Isso aí é 9.000 reais. Então, eu vou elencando antes de falar o meu preço. Então, aquilo que o Pablo falou, é difícil cobrar porque o mercado é muito prostituído. Quando você vai daquilo que a gente conversou ontem, de empilhar aqueles gatilhos, colocar cada coisa na ordem certa, para que no momento, para que você, primeiro, aquele negócio que a gente falou, primeiro mostra a gente falou ontem, né? Primeiro mostra o inferno, depois mostra o céu. Mostra todos os problemas que ele tem, coloca os cálculos dos processos e dos pedidos trabalhistas que ele tem, e depois você vai e oferece o seu serviço, que ele imagina que seria muito mais caro do que você está cobrando, ele fecha na hora. Então, esse é o objetivo. E uma das etapas é exatamente essa mesmo, Miriam. A gente mostrar quanto custa o contencioso para ele, porque a maioria, ele normalmente não sabe, né? Tem muito empresário que pensa, nem sabe que das custas processuais, honorários de calculista, honorário de perito, normalmente, já respondi o processo, mas nunca paguei isso. Daí você fala, não, você pagou, olha aqui no cálculo o que acontece, é isso, 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 né? Tem tudo lá. O advogado que atendeu ele falou que era tudo de condenação, mas na verdade tem a discriminação de cada coisa, né? Isso aí, Pablo, trabalhe pela forma que seu cliente procure pelo valor e não pelo preço. Quando a gente consegue fazer isso, o nosso valor aumenta e depois o preço é só um detalhe. Normalmente, quando a gente chega nessa situação, e assim, gente, empresário pede desconto mesmo, tá? É normal. Mas quando a gente consegue alavancar tanto esse valor para ele, e ele pede desconto, o que eu falo? Eu falo, cara, olha, desconto infelizmente eu não consigo porque esse é de fato o valor do meu trabalho. Eu vou ter despesas para poder te atender, eu atendo só, né, de maneira personalizada a cada cliente, mas o que eu consigo fazer é facilitar esse pagamento. Às vezes a gente parcela um pouco mais. E daí às vezes dá certo. Pessoal que está sem a câmera aí, gente, tem perguntas para mim? Não tem? Querem ficar só na expectativa, aí só vendo o pessoal falar? Deixa eu ver que horas são. Agora é 9 horas, faz 1 hora que a gente está aqui. Se não tiverem mais perguntas,
encerramos por hoje e aguardamos por amanhã, que é onde a gente vai fechar tudo, beleza? Lá vocês vão ver como a gente faz isso, como a gente junta tudo isso. Depois que vocês saírem daqui, sugiro que vocês analisem, vejam todas as anotações, coloquem o que você poderia oferecer como mínimo produto viável. Faça isso de forma simples, não queira colocar muita coisa na sua consultoria, porque até na hora de apresentar para o empresário é mais difícil. Faz de forma simples, resolve um problema pontual. Não é porque você está fazendo algo simples que ele não vai te contratar. Faça algo simples que você vai poder fazer rápido, errar rápido, consertar e evoluir a sua consultoria, beleza? A Miriam está aí, ó, digitando o pessoal para perguntar. Aproveita. Vou fazer uma contagem regressiva aqui, né? Deixa eu visualizar aqui. Fechou, gente? Tem mais uma pergunta, Miriam? Tem mais alguma? Não? Thiago, de boa? Neuma? Neide, amanhã? O Thiago tem uma ali. Mas amanhã o bicho vai pegar, gente. Amanhã vocês vão ver como tudo funciona. Diga lá, Thiago. Boa noite, pessoal. Lucas, assim, eu acho que essa pergunta é até mais para amanhã, sabe? No caso aqui, eu sou de Aracati, do Ceará, cidade que tem em torno de 80 mil habitantes apenas. Legal. Então, assim, para ter uma busca ativa de empresários e tudo, eu fico, talvez até uma crença limitante, de encontrar um motivo para me buscá-lo. Só que eu pesquiso na Justiça do Trabalho, vejo quais são as causas trabalhistas que ele tem. Normalmente a gente encontra muito pouco, assim, causas trabalhistas das empresas daqui, entende? Eu queria saber, assim, contigo, qual seria a forma, assim, a forma do cliente nos procurar, de como a gente se posicionar como consultor, visto essa baixa demanda dos processos, que, sim, são muito diversificados. Não tem uma empresa com 20 processos trabalhistas, 30, por exemplo. Tá. Tem mais essa questão. Tá, primeiro ponto, Thiago. Não é porque a empresa não tem muito processo que ela não precisa de uma consultoria trabalhista, tá? Um processo trabalhista é suficiente para quebrar uma empresa, se os problemas forem for graves, né? Como que você pode se posicionar aí para poder fazer isso? Eu sempre falo, e isso é uma coisa que eu aprendi com o Pedro Coutinho, não sei se vocês acompanham ele no Instagram, se não acompanha, acompanhe, que ele é ótimo. É um amigo meu de Minas Gerais. Eu faço um curso dele. Faz? Legal. O Pedro é incrível. E inclusive, ele fala de onda retida, né? Inclusive, está tendo até uma aula agora, eu estou deixando de estar com ele para estar com você hoje. Pô, legal. Eu vou mandar uma mensagem para ele. Não, eu quero que você grave isso e mande para ele depois. Ó, Pedro, eu preferi ficar com o Lucas. Ele vai gostar. Não, mas saindo daqui eu corro para lá, que as aulas dele vai até tarde e tudo. Gente. Isso aí. Mas o Pedro é muito bom. Ele fala dessa situação de onda retida. Isso funciona muito bem para consultoria trabalhista. O que é o pessoal que não acompanha o Pedro e o Thiago já deve saber. Nós temos pessoas à nossa volta que provavelmente não sabem o que a gente faz. É muito comum a gente ter pessoas à nossa volta que não sabem que a gente trabalha com consultoria trabalhista, que não sabem exatamente o que é consultoria trabalhista. Então a gente precisa começar com essa onda retida, que é pessoas que não sabem exatamente o que a gente faz, mas quando ela sabe, ela fala, cara, Miriam, eu posso te indicar para alguém. Thiago, eu posso te indicar para alguém. Então comece pela onda retida, tá? Lucas, acabou minha onda retida, já atendi todo mundo que eu conhecia, preciso conhecer novas pessoas. Eu nunca sugiro fazer um contato que a gente chama de contato frio, tá? O que é isso? A gente precisa, acho que, não lembro se você estava ontem, Thiago? Não, estava não. Beleza. Ontem eu falei o seguinte, como que é toda a estrutura aqui, amanhã a gente vai entender certinho, da minha prospecção. Eu chamo os empresários para uma reunião, pode ser uma reunião coletiva ou não, amanhã eu vou explicar a diferença disso, mas eu chamo essas pessoas para participarem de uma reunião. Se eu ligar, por exemplo, para você, Thiago, que você nunca me viu na vida, nunca me conheceu, eu falo, Thiago, tudo bem? Aqui é o Lucas, eu sou consultor trabalhista, quer participar de uma reunião amanhã comigo? O que você vai falar? Não, não quero. Então a gente precisa de um contato para que esse primeiro contato não seja um contato frio. A gente precisa de uma ligação.
de alguém que conhece essa pessoa e que você pode fazer. E aí a gente volta para a nossa onda retida. Quais são as pessoas que você conhece, que você pode falar e que são o seu perfil de cliente ideal? Por exemplo, eu tenho meu tio que é empresário, eu tenho um amigo que tem um supermercado. Você lista essas pessoas, faz uma lista. E você cria esse evento, cria essa reunião, chama essas pessoas. E você pede para essas pessoas chamarem uma pessoa para vir com elas. O segredo da alavancagem é a gente aumentar o nosso network, aumentar as pessoas que conhecem a gente e principalmente sabem aquilo que a gente faz. Porque eu posso ter um monte de gente que conhece o Thiago, mas não sabe exatamente o que ele faz. Porque às vezes a gente nem nós sabemos, né, o que nós fazemos. Mas quando a gente começa a se apresentar como consultor trabalhista, as coisas começam a mudar, sabe? Então, eu sempre faço isso. Eu faço esse contato de uma maneira que não seja tão fria, porque não adianta muito. Então, se você sair na sua cidade falando para os empresários de toda essa situação, né, da sua consultoria, do seu projeto, mas é bem provável que você vai receber muito não. Só que, se você faz esse contato com o intermédio de alguém, é bem mais provável que essa pessoa aceite, pelo menos o primeiro contato contigo. E a ideia é transformar esse contato com uma reunião inteira. Amanhã eu vou mostrar com a apresentação de vendas que eu faço, como que a gente faz para, mesmo a pessoa que nunca teve um processo trabalhista, se atentar para os detalhes de que ele pode ter um processo lá na frente e que isso pode custar caro para ele. Tá? Então, o nosso principal objetivo é fazer que a pessoa chegue nessa reunião. Se ela chega na reunião, tem um negócio que se chama nível de consciência. Não sei se o Thiago fala isso no curso dele também ou não. Você lembra, Thiago? O Pedro, perdão. Fala também. É isso. O que acontece? Quanto mais inconsciente a pessoa está, a gente precisa abordar ela de uma forma diferente. Quanto mais consciente ele está, o nosso prospecto cliente está, a gente pode atender ele de uma maneira mais direta. Vou traduzir isso para que vocês possam entender. Se o empresário ele já sabe do problema que ele tem, ele já sabe como que ele pode resolver esse problema, ele já sabe que você trabalha para resolver esse problema, você pode chegar para ele e falar: ô fulano, tudo bem? Vem aqui que eu vou te falar da minha consultoria trabalhista, quero ver se você tem interesse. Porque essa pessoa está com uma consciência do problema, da solução e de quem resolve esse problema. Isso normalmente acontece com um empresário que acabou de receber uma citação ou que acabou de receber um bloqueio judicial. O cara sabe, tipo, cara, lascou. Se eu tiver mais um processo desse aí, eu não sei o que eu vou fazer. O nível de consciência dele está alto. Então, você pode fazer uma oferta mais direta para ele. Se você está atendendo, só que assim, o problema disso é que são poucos os empresários que estão nesse nível de consciência. Do outro lado aqui, quando a gente está atendendo um empresário com um nível de consciência baixo, você precisa mostrar todos esses problemas para ele antes de oferecer alguma coisa. E esse é o nosso objetivo da reunião. Então, você precisa mostrar para ele que ele tem um problema com tal coisa, problema com tal coisa, com tal coisa, que isso gera tantos reais, tantos reais, tantos reais de condenação. E trazer essa consciência para ele de maneira prática. Amanhã eu vou mostrar certinho como isso funciona, tá? Até, Thiago, me lembra aí para eu poder falar dos níveis de consciência durante a nossa apresentação. Mas, uma dica que eu vou passar, Thiago, você falou que já até foi ver dos processos trabalhistas e tudo mais. Tem muito advogado aí na sua região ou pouco? Tem bastante. Tem mais advogado que gente, quase, né? Todo lugar. Tem que esperar o sinal fechar para passar os advogados. Né? Normalmente é assim mesmo. Não bate. Aqui não está diferente. Você chacoalha uma árvore e cai os três, né? O que eu sugiro, e isso vai ficar agora só para o pessoal que ficou até o final mesmo, e o pessoal que vai assistir a gravação, só para quem ficar até o final vai conseguir ver, que é uma dica muito legal, que eu dou para o pessoal lá do programa Estratégia de Consultor. É o seguinte: uma coisa que a gente pode fazer, dá trabalho, mas vale a pena, é o seguinte: a gente consegue lá no PJE consultar as pautas de audiência das varas. Eu não sei como é na região de vocês, porque cada um está no tribunal,
Mas aqui, normalmente, as audiências demoram um pouco para acontecer. Alguns meses, se não ano. Então, o que acontece? Você pode ir numa determinada vara. Por exemplo, eu estou aqui na região metropolitana de Curitiba também. Eu vou lá na região metropolitana de Curitiba, que tem menos vara, né? Acesso à pauta de audiência para daqui 6 meses. E vejo que tem um monte de processo lá na pauta. Eu entro naqueles processos, eu vejo contra qual empresa que é. Você consegue ter acesso, você como advogado. O que você faz? Essa empresa, ela nem sabe que ela vai responder o processo. Ela não recebeu ainda a carta de citação, porque a audiência está lá na frente. Ela não recebeu a citação, isso vai acontecer lá na frente. Você sabe o que você foi atrás, a empresa normalmente não sabe. Tá? O que você pode fazer? Você pode fazer o contato com essa empresa para que ela venha numa reunião sua, antes dela receber a citação. Por que você faz isso, Lucas? E nessa reunião é incrível, porque quando eu faço isso, eu não vendo nada para ela no final. Você vai ver que depois da reunião tem um pitch de venda lá. Eu não faço o pitch de venda da minha consultoria. Eu falo, beleza, gente, a reunião era essa, eu queria mostrar para vocês como vocês podem resolver o problema da empresa de vocês. Óbvio, qualquer dúvida eu estou aqui, normalmente pergunta como que eu trabalho, eu falo e tudo mais. Se eu tenho vaga, né, a gente, obviamente, conversa de maneira individual, mas eu não faço um pitch coletivo como eu faria. O que acontece? Todo mundo vai embora, às vezes o cara não te contrata, mas você teve um contato com ele. Quando ele recebe a citação, a primeira pessoa que ele lembra é você. Não tem como ele não lembrar de você. Por mais que ele tenha, sei lá, um irmão advogado. Porque você, na reunião do que a gente conversou ontem, criou autoridade, criou reciprocidade e criou o que mostrou para ele o que ele precisa saber para evitar aquele problema que ele está tendo agora. Você falou que o volume aí de audiência não é alto e tem muito advogado. Então, às vezes, as empresas já têm os advogados certos. Só que você pode começar a criar a sua autoridade na consultoria trabalhista dessa forma, sem compromisso. Chama a pessoa para uma reunião e nessa hora de chamar a pessoa, sempre tenta achar alguém que conhece essa pessoa. Você fala, putz, Thiago, Lucas, o cara, sei lá, que vai ter um processo é o dono do supermercado tal que eu sei quem é, mas não conheço. Ou, enfim, eu não conheço a pessoa. Mas eu conheço alguém que conhece ele. Cara, liga para a pessoa, fala, olha, eu estou com um projeto assim, assim, assado, eu quero ajudar empresas aqui da nossa região a evitar processo trabalhista, eu não vou cobrar nada por isso, eu estou fazendo isso para realmente fomentar esse lado preventivo. Você conhece essas pessoas aí, alguns empresários que têm interesse? E tenta chegar nesse empresário e chama essas pessoas para a sua reunião. E no final da reunião não vende nada para elas. Faz a reunião, mostra que você sabe, mostra a importância deles cuidar com o preventivo. Se alguém te perguntar, obviamente, você não pode perder a oportunidade. Beleza, cada um vai para sua casa. Essas pessoas, daqui 1 mês, 2 meses, recebem a citação. É bem provável que ela vai te ligar. E daí, não, quando ela for conversar contigo, Lucas, eu não quero fazer o contencioso, quero fazer só o consultivo. Tem um parceiro. E daí você já fecha o contrato com ela, tanto do consultivo quanto do contencioso. Não sei se ficou muito abstrato, mas se eu conseguir te responder. Deu uma clareada? Deu. Ficou tudo. Legal. Deu para entender bastante. E depois manda mensagem lá pro Pedro e fala que você preferiu ficar aqui. Chegar lá mais tarde, eu aviso a ele. Valeu. O motivo do atraso. Valeu, Thiago. Mas vem amanhã aqui que eu vou mostrar como que é a apresentação e vai ficar bem mais fácil, sabe? Para poder visualizar tudo isso. Foi o que eu falei ontem. Ontem estava bem mais abstrato que hoje. Hoje a gente já começou a colocar umas pedras aí, encaixar umas coisas no lugar. Amanhã a gente vai finalizar tudo isso. A Nima perguntou aqui, ó, que se acha viável uma reunião online, talvez mais confortável para a empresa, para não se deslocar até um local. Sim. Olha o que a gente está fazendo aqui. A gente está cada um de um canto do país. Mas não lembro de onde você é. Mas... Salvador? Peraí. Então, ó, isso aí, de Salvador. É que conforme o pessoal vai entrando e vai saindo, vocês vão mudando de lugar. Acho que acontece com vocês também, né? Vocês vão mudando de lugar. Daí você estava no lugar da Neide, que a Neide ia sair, agora mudou de lugar de novo.
Então, daí a minha memória visual é mais fácil, então eu estava direcionando aqui os quadradinhos para cada região. Mas dá para fazer isso, dá para fazer online sim. Uma dica bem legal que dá para fazer, no último encontro que eu tive com o pessoal do programa Estratégia de Consultor, a gente comentou sobre isso. É uma estratégia que ainda nós estamos testando, até por conta da pandemia, mas eu acho que está dando certo. Que é, como eu falei com o Thiago, a gente precisa fazer esse primeiro contato, faz um contato com a pessoa que você já conhece, para você não receber um não assim de cara, porque, enfim, você não conhece a pessoa, o não vai vir. Lucas, não tem contato? Então vai no fio mesmo, ver o que você consegue. Só que quando você tem um contato já quente, um contato já morno, que a gente chama, que você já tem um relacionamento, você já conhece, a pessoa já conhece você, já sabe, por exemplo, quem é a Neuma, já sabe quem é a Neide, independente se já trabalhou contigo ou não, mas te conhece como pessoa, você pode falar o seguinte, ou você manda um WhatsApp, ou você manda um e-mail, fazendo esse convite para a pessoa, falando, ei, o que você acha da gente marcar uma reunião online para que eu possa resolver ou tirar as suas dúvidas aí dos problemas que você está tendo com os funcionários durante essa pandemia. Você marca um Zoom com elas. O Zoom aqui, quando é ligação individual, uma pessoa para uma pessoa, ele é gratuito e não tem limite de tempo. Então, ele ultrapassa os 40 minutos. Utiliza, faz o Zoom com ela e você mostra aquela apresentação que eu vou mostrar amanhã para vocês. Na apresentação, ela vai aumentar o nível de consciência do problema que ela tem, ela vai entender a importância da consultoria trabalhista e, no final, você pode oferecer o serviço que você tem. Beleza? Dá muito certo online também. Eu prefiro particularmente o pessoal, tá? E essa era uma discussão que a gente teve lá no grupo, no encontro que a gente tem. Eu tenho um encontro com o pessoal do Estratégia de Consultor, igual eu estou fazendo aqui com vocês. Eu defendo muito essa ideia do presencial, porque até eles falam, o que você acha do marketing digital, o marketing jurídico digital, a gente pode implementar isso na consultoria. Eu falo assim, a minha experiência, para os clientes que eu atendo, eu preciso muito dessa ligação e dessa confiança para exercer esse trabalho. Não, normalmente não é, às vezes, né, é bem comum que não é na primeira vez que o cliente te vê que ele vai te contratar, porque ele precisa confiar muito em você para abrir a porta da empresa dele, para você entrar lá dentro, ver todos os documentos, ver o que está errado, o que não está errado, conversar com os funcionários e tudo mais. Precisa ter um nível de confiança grande, que talvez no online seja um pouco mais difícil. Então, essa é uma opinião minha, que o presencial ainda funciona muito bem. Obviamente, por conta da pandemia, isso dificultou um pouco, mas quando é um individual, mesmo que online, é um pouco diferente. Acho que dá para testar. E aí, gente, temos mais perguntas? Acho que do bate-papo aqui é isso. Fechou, gente? É isso por hoje. Temos mais perguntas? Aproveitem. Se não tem, encerramos para poder descansar, que amanhã tem mais. Fechado? Valeu, gente. Obrigado por vocês. Fiquem com Deus. Boa noite. Até amanhã. E amanhã venham aí preparados, porque as coisas vão se encaixar, tá? Amanhã, provavelmente, também eu vou abrir as inscrições para o programa Estratégia de Consultor. Para quem quiser participar, vai ter condição especial para os alunos aí também. Enfim, o pessoal que é aluno, independente de quando abre, é só me mandar uma mensagem. Várias pessoas entraram, mas fica já o aviso aí para vocês. Mas vem amanhã, independente disso, isso aí é só um detalhe. Amanhã eu vou mostrar como que eu faço realmente a venda, como que é a minha apresentação. Eu vou compartilhar minha tela, mostrar minha apresentação para vocês e mandar a apresentação para vocês também. Quem quiser o regimento interno, me manda só um e-mail, só para eu poder, na resposta do e-mail, mandar para vocês, tá? Aí, ó, o Anderson já até perguntou, Anderson Pablo, manda para o e-mail que eu mandei o link para vocês, só responde o e-mail e fala, me manda o regimento interno, que deu o anexo lá e já encaminho para vocês. Gente, obrigado por hoje, fico com Deus. Thiago, valeu por escolher a gente aqui, todo mundo aí gostou.
E até amanhã. Valeu. Corre lá que o Pedro deve estar na aula ainda. Valeu. Até mais. Boa noite. Tchau.